Olá, sejam bem-vindos à primeira aula da Escola Bíblica Dominical. Proponho-me, todos os domingos, pelas 11 horas, apresentar mais um vídeo com mais um tema bíblico e, desta forma, contribuir para abençoar a tua vida e contribuir também para que as Escrituras sejam compreendidas e melhor aceites. Porque muitas vezes nós rejeitamos aquilo que não conhecemos ou não entendemos. E nesta primeira aula quero dividi-la em 3 partes e começamos na primeira parte por entender e falar acerca do conceito bíblico de salvação. Este conceito é um conceito muito amplo e é um conceito que foi-se desenvolvendo ao longo de toda a Escritura, foi ficando cada vez mais claro. No Antigo Testamento, salvar significava, antes de tudo, livrar. Se observarmos, Deus intervém na história humana para resgatar o seu povo do perigo, da opressão, da morte, da escravidão e de tantas outras coisas. Essa salvação nunca nasce da capacidade humana, mas da iniciativa soberana e graciosa de Deus. Ao longo da história de Israel, este povo aprendeu que não pode confiar na sua força. Aprendeu que não pode confiar nas alianças políticas ou nos recursos militares. A salvação não está ligada, melhor dizendo, à dependência de Deus. Está ligada à fé em Deus e está ligada a uma humildade sincera diante de Deus. Sempre que Israel se afasta do Senhor, experimenta derrota. Mas quando se volta para Deus e clama, encontra livramento. Assim, a salvação está intimamente relacionada com a aliança. Deus salva porque é fiel às suas promessas. Ele é fiel à sua aliança. Não porque o ser humano merece, mas porque é gracioso. E por causa do seu bom e soberano propósito. Este conceito veterotestamentário prepara o caminho para uma compreensão mais profunda. Os livramentos físicos apontam para uma necessidade maior, a libertação do pecado e da morte espiritual. Desde Gênesis capítulo 3 e versículo 15, Deus revela que a salvação não é um improviso, não é um plano B, mas é um plano eterno, iniciado no contexto da queda e desenvolvido ao longo da revelação bíblica. Chegados aqui, passemos agora ao segundo tópico. Neste tópico eu quero abordar o seguinte: Deus levanta salvadores para o seu povo. Olhemos mais uma vez para o Velho Testamento, para aquilo que aconteceu com o povo de Israel, porque eles são uma lição para nós. Este segundo tópico mostra que Deus, na sua misericórdia, levantou homens específicos como instrumentos de livramento para Israel. No tempo dos juízes, nós vemos, por exemplo, como Gideão, líderes espirituais como Samuel e reis como David, não eram salvadores em si mesmos, mas eram meios, eram instrumentos usados por Deus e na mão de Deus para agir na história. Deus está no controle da história. Deus não é apanhado desprevenido. Ninguém conduz Deus, Deus é quem conduz todas as coisas. Samuel destaca que a dimensão espiritual da salvação, o livramento verdadeiro, começa com arrependimento, confissão de pecados e retorno para o Senhor.
Próprio David demonstra que a salvação está ligada à confiança absoluta em Deus, tanto nas batalhas externas como na luta interior contra o pecado. Ainda assim, todos estes líderes eram limitados e falhos, apontando para a necessidade de alguém que fosse santo, que fosse justo e que fosse bom. Isto apontava para a necessidade de um Salvador definitivo, um Salvador único e verdadeiro. Isto nos leva para o terceiro tópico da mensagem desta primeira aula da escola dominical. Neste terceiro tópico, quero falar-vos deste povo, um povo vocacionado para as nações e sobressair a salvação plena somente em Cristo. Então, a salvação atinge o seu sentido pleno na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que no Antigo Testamento era sobretudo livramento físico e nacional, em Cristo torna-se um livramento espiritual, um livramento eterno e um livramento universal, sem olhar à cor da pele, à etnia, à raça, sem fazer acepção de pessoas. É uma salvação que quer alcançar a todos. E em Jesus nós temos esse Salvador, único e suficiente. Ele é a semente prometida em Gênesis 3,15. Ele é o cumprimento de todas as promessas e figuras do Antigo Testamento. Jesus não veio apenas para aliviar sofrimentos temporais, mas para resolver o problema central da humanidade, o pecado. E na cruz, foi na cruz, só na cruz, pela cruz, que ele derrota definitivamente a Satanás, o pecado e a morte. A salvação deixa de ser provisória e torna-se completa, eficaz e definitiva. E acessível, não por obras, não por mérito próprio, mas pela graça de Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, mediante a fé. Hoje, ser salvo significa passar das trevas para a luz, da morte espiritual para a vida em Cristo. A salvação transforma a identidade. A salvação transforma os valores e o destino eterno do ser humano. A salvação é uma realidade presente. É uma realidade contínua enquanto a porta da graça está aberta. Mas é uma realidade que terá uma consumação futura. Um dia a porta desta graça e desta salvação fechar-se-á, quando Cristo voltar em glória, para ser juiz de vivos e de mortos. Até lá, prepara-te para te encontrares com Deus. E assim chegamos ao fim desta primeira aula, e não quero terminar sem fazer um resumo, uma conclusão daquilo que nós aprendemos hoje, acerca do conceito de salvação. Não foi uma coisa muito profunda, mas para que possamos ficar com uma luz acerca do que é o conceito bíblico de salvação. A salvação é o fio condutor de toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento, Deus revela-se como Salvador, intervindo na história para livrar o seu povo. Esses livramentos, embora reais, eram incompletos e temporários, servindo apenas como sinais de algo maior. Ao longo do tempo,
torna-se claro que o maior inimigo do homem não é externo, mas é interno, o pecado. Em Jesus Cristo, o plano eterno de Deus alcança o seu cumprimento. Ele é o centro da história. Nele, a salvação deixa de ser apenas histórica e torna-se eterna, deixando claro que o homem não pode salvar-se a si mesmo. Esta verdade confronta cada geração com uma decisão inadiável: permanecer nas trevas ou aceitar a Cristo e vir para a luz. Esta é uma decisão que tu e eu temos de fazer. E queria agora também aproveitar um momento para refletirmos em conjunto. Fazer algumas perguntas de reflexão. Se Deus é o único Senhor, em que ou em quem tens colocado a tua confiança? Na religião? Filosofias? Em homens? Que livramentos procuras neste mundo, ignorando a necessidade urgente da salvação da tua alma? Será que a tua vida reflete dependência de Deus ou autossuficiência moldada pelos valores deste mundo em trevas? Até quando tentarás resolver o problema do pecado com soluções humanas, morais ou religiosas? Se hoje tivesses de apresentar-te diante de Deus, em que basearias a tua esperança eterna? Estas são algumas perguntas que não podemos deixar de fazer. E por isso não quero terminar sem enfatizar uma vez mais, porque está claro nas Escrituras que o homem está perdido, alienado da realidade espiritual e separado de Deus pelo pecado. Os valores deste mundo são contrários aos padrões santos de Deus e por isso conduzem inevitavelmente à morte espiritual. Mas há esperança. Hoje Deus chama-te ao arrependimento, a reconheceres o teu pecado, a tua insuficiência e a tua necessidade de salvação. Hoje o Espírito Santo te chama à conversão, a abandonar o caminho das trevas e a voltares-te para Ele. Hoje o Espírito Santo convida-te a aceitar Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador, pois só Ele te pode dar vida eterna, vida com propósito. Não adies esta decisão. Salvação não é apenas um conceito teológico, é uma oferta viva de graça. Entrega a tua vida a Cristo, crê na sua obra na cruz e experimentarás o verdadeiro livramento, o perdão dos teus pecados. Experimentarás uma nova vida e uma esperança nova. Hoje pode ser o dia da tua salvação. Hoje pode ser um dia que marque a tua história. E por isso, eu me despeço até à próxima aula, que será no próximo domingo, pelas 11 horas. Mas antes, não te vás embora sem fazeres a oração do pecador perdido, mas arrependido, que eu te vou deixar aqui nos comentários. Até domingo.